E aí, vai continuar apoiando o Bolsonaro? Essa é a indagação que está rolando. Diante do que o Bolsonaro falou ontem, a nota que ele emitiu, e muita gente aí desapontada, decepcionada, furiosa com o que ele falou, enfim, muitas reações, muitas emoções. Mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar antes de decidir o que dizer diante disso. Uma coisa que poucas pessoas falam e consideram: a questão de que Bolsonaro nada mais é que o chefe de um dos 3 poderes do governo brasileiro. Essa é a realidade, não tem para onde correr. Bolsonaro representa apenas o poder executivo. O governo brasileiro, o sistema político brasileiro, é composto de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Bolsonaro não tem como mexer com o legislativo, não tem como interferir no judiciário. Cada poder está dentro de sua esfera e tem as suas atribuições. Pelo menos é o que reza a Constituição. Então Bolsonaro, como bom cumpridor da lei, que ele sempre foi e que tem se mantido até o dia de hoje, não poderia ter feito outra coisa diferente do que ele fez ontem. Quando ele falou que nunca pretendeu atacar nenhuma instituição, ele apenas confirmou o que sempre fez. Porque quando ele assumiu a presidência, ele jurou cumprir a Constituição. E é o que ele tem feito. Ele não tem atacado instituições. Ele tem sim atacado, entre aspas, pessoas dessas instituições. Mas esse atacar, que alguns chamam de atacar, nada mais é do que falar verdades, expor erros. Qualquer pessoa de bem faz isso que Bolsonaro faz. Qualquer pessoa de bem, quando vê algo errado, quando vê que alguém está em caminho errado, vai lá e corrige, vai lá e diz: olha, você está errado, cara. O caminho é esse aqui, não é esse aí não. E ele, muito mais, como mandatário da nação, ele tem esse dever de expor o que está errado. Porque ele sabe que todas as atitudes de uma personalidade pública afetam a nação inteira. Então ele tem defendido com unhas e dentes a nossa Constituição. Ele apenas confirmou isso ontem. Gente, o presidente é um só. Ele é só um homem. Ele não pode resolver todos os problemas da nação. Não tem como. Mesmo com a melhor das intenções, mesmo com a maior das boas vontades, como ele sempre teve, ele não pode. Ele não faz porque ele não pode, não é porque ele não quer. E porque ele está trabalhando, como sempre trabalhou, dentro da Constituição. Se ele fizer o contrário, aí os inimigos dele vão ter argumentos sólidos para caçar o mandato dele, para derrubar ele, para pegar ele. Por que é que até hoje não conseguiram? Porque tudo o que falam contra ele aí hoje são falácias, são fake news. Eles não têm provas cabais. Mas a gente que acompanha o presidente no dia a dia dele, a gente sabe que ele tem procurado fazer o trabalho dele, dentro das atribuições dele, como reza a Constituição que ele jurou defender, que ele jurou cumprir. Entendeu? Então, se ele fizesse igual ao que o pessoal do Legislativo e do Judiciário estão fazendo, extrapolar a lei como eles estão fazendo, e nós sabemos disso muito bem,
Então, os inimigos dele iam se aproveitar disso para derrubá-lo. Então, como Bolsonaro poderia fazer algo diferente do que ele fez ontem? Não poderia. Não tem como, ele não poderia chutar o balde, interferir no STF, mandar prender todo mundo, como eles merecem mesmo. Entendeu? Caçar o mandato de um bocado aí de parlamentar que não estão fazendo nada pelo país, só estão fazendo em benefício deles mesmos. Se ele fizesse isso, ele estaria extrapolando a Constituição. E seria mais um deles. Mas ontem, mais uma vez, Bolsonaro provou que ele não é como eles. Bolsonaro não é um santo, não é um super-homem, não é um ícone da perfeição. Ele tem os defeitos dele? Tem, como qualquer outro ser humano. Mas como eu sempre digo, ele é diferente desses que estão aí, desses políticos que estão aí. De praticamente todos esses políticos que estão aí. Ele é diferente. E quando você é diferente na sua esfera, no seu meio, na sua comunidade, ao seu redor, você faz a diferença. Como ele está fazendo a diferença. Não é à toa que onde ele chega, multidões, literais multidões, o aguardam, o recebem calorosamente. Não é à toa não, é porque o povo vê, o povo não é burro não. O povo não é besta não, o povo vê quem está procurando fazer algo por eles e quem não está. O povo está vendo a diferença. Entendeu? E Bolsonaro está fazendo a diferença agora. Ele só pode fazer o que está dentro das atribuições dele. Atribuições estas redigidas ou prescritas pela Constituição brasileira. Ele não pode fazer mais. Eu sempre falei isso, desde antes de ele assumir. 3 anos atrás, quando ele tomou aquela facada, em meu coração eu já sabia. Não, com essa facada aí, o Bolsonaro foi eleito o próximo presidente. Disso eu tenho certeza, e realmente eu não me enganei. Eu sabia que ele não ia morrer com aquela facada, eu sabia que ele ia sair daquela, ia sobreviver. Como sobreviveu, votei nele no primeiro e segundo turno, porque eu sabia que era ele que ia ganhar, e ganhou. Então desde aquele tempo eu tinha essa percepção. Mesmo Bolsonaro sendo quem é, ele não vai conseguir resolver todos os problemas do país, é impossível. 4 anos de governo, 4 anos de mandato, é pouco tempo para resolver. Porque Bolsonaro ele não está pegando o país, ele não pegou o chão limpo para começar a construir a casa não. Ele pegou uma casa toda destiorada, toda cheia de defeitos e de problemas, e precisando de toda a série de reformas. Ele não pegou o bonde parado não, ele pegou o bonde andando. Ele pegou uma bomba chiando, chamada Brasil, cheia de problemas de décadas. Não é problemas de anos não, é problemas de décadas. Aí fica aí uns abestalhados aí, uns otários, uns imbecis, querendo que ele resolva em 4 anos problemas de décadas. É impossível, você tem que ter essa serenidade de entender. Não tem como. Não tem como. E eu sempre entendi isso. Bolsonaro vai terminar o mandato e o segundo mandato dele, que se Deus quiser ele vai ser reeleito. Ele vai terminar o segundo mandato dele sem resolver muitas coisas ainda. É inevitável. Porque, gente, o Brasil é um país continental. O país é muito grande. São muitos problemas, não tem como se resolver isso não, é muita coisa. O mecanismo que os esquerdistas montaram e emparelharam está muito bem solidificado. Não tem como quebrar esse sistema no meio não, é muita coisa, é muito complexo. Às vezes fica esses abestalhados de plantão aí palpitando o que o presidente deve fazer e o que ele não deve fazer, mas ninguém sabe, ninguém está na pele dele, ninguém está calçando os sapatos dele. Nem você e nem eu fazemos ideia do que se passa na cabeça do Bolsonaro, no coração do Bolsonaro. Por trás daquelas portas do Planalto, ninguém sabe.
Você não sabe o que é sentar-se naquela cadeira. Eu não sei. Entendeu? Mas eu sei de uma coisa, eu jamais aguentaria sentar naquela cadeira nem por 10 minutos. Porque é uma responsabilidade imensa. Assim como é imensa a responsabilidade de qualquer outro chefe de Estado de qualquer outro país. Mas aqui eu estou falando do nosso contexto brasileiro. É uma responsabilidade muito grande. Porque você tem que governar não apenas para os que gostam de você. Você tem que governar para os que não gostam de você. Você tem que governar para os que querem te ver morto. Para os que, se pudessem, te matariam na primeira oportunidade. Você tem que governar para eles também. Você tem que governar para todos. E isso não é fácil. Não é fácil. Você quer ficar no lugar do Bolsonaro? Você que critica ele? Você já levou uma facada pela causa do Brasil? Você arrisca a sua vida todos os dias pela causa do Brasil, como ele faz? Você coloca em risco aí a integridade física da tua mulher e dos teus filhos, como ele faz? Você acha que é fácil para a esposa dele? Você acha que é fácil para a filhinha dele? Para os filhos dele? Então, gente, vamos botar a mão na consciência. Ao invés de estar falando besteira, falando que não sabe, apoia esse homem. Se você quer ele fora da presidência, porque ele não tem feito o que você quer que ele faça, que você acha que está certo, então quem é que você vai colocar no lugar dele? Diga aí. Qual é a outra pessoa que você vai colocar no lugar dele? Não tem outra pessoa, gente. Só tem ele mesmo. Com os defeitos dele, sim, mas só tem ele. Não tem outro, não. Entendeu? Então a minha posição é essa. Quem quiser criticar, fique à vontade, é problema seu. Mas eu continuo apoiando este governo. Eu continuo apoiando o Jair Bolsonaro, porque eu acompanho todos os dias o seu trabalho pelas redes sociais, tudo que ele faz, ele publica, ele torna conhecido, entendeu? E eu sei que ele está tentando fazer o que é certo, o que está dentro das possibilidades dele, o que está dentro das atribuições dele. Se o Legislativo e se o Judiciário não estão fazendo, estão extrapolando a Constituição, que se danem eles. Eu não votei neles não, eu votei no Bolsonaro. Entendeu? E eu sei de uma coisa. Mesmo se Bolsonaro encerrasse o mandato dele hoje, 10 de setembro de 2021, eu aplaudiria. Porque eu diria, presidente, dentro desse pouco tempo, o senhor fez muita coisa pelo Brasil. Não fez mais porque foi pouco tempo, mas fez muita coisa. Entendeu? Então meu apoio a Bolsonaro é mantido. Não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer. Enquanto ele se mantiver nessa linha, dentro da Constituição, procurando fazer o bem, procurando fazer as coisas boas para o povo brasileiro, o meu apoio a ele permanece. É isso, gente.